Amém. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e a do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Amém? Que Deus abençoe a cada um mais um dia. Grande satisfação, né? Falarmos sobre a palavra de Deus, mais um trecho da Bíblia. Parabéns, aniversariantes, que Jesus te dê muitos anos de vida. E no final estaremos orando por você. Eu quero salientar uma coisa, que você for assistir a pregação, assiste com o celular deitado, e você pode focar mais no versículo, que nós vamos ler muito hoje, né? O versículo, e fica mais fácil de você acompanhar os versículos que a gente está sendo jogado aí no retroprojetor. Então a posição fica boa, meu rosto fica bem no canto e fica as letras maiores. Amém? Iremos ler um texto bíblico no qual os fariseus dizem ter Jesus expulsado o demônio pelos demônios, ou através dos demônios, o Beelzebub. Isso mesmo, a gente vai ver isso aí. Não é? Jesus está expulsando demônio pelo Beelzebub, chefe dos demônios. Bom, lê para mim o texto, Mateus 12, 22 e 24, né? Então, levaram o endemoniado, que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse: não será este o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: é somente por Beelzebub, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Mateus 12, 22 a 24. Por mais que a gente lê, sempre deixa alguma coisa para trás. Levaram para Jesus o endemoniado surdo mudo. Jesus cura este homem, ou seja, expulsa o demônio. E ele passa a ouvir e a falar. Os fariseus viram este milagre. Não podiam negar ter havido algo extraordinário. Uma pessoa comum não poderia ter feito o que Jesus fez. Então eles atribuíram o milagre feito por Jesus como sendo feito através de Beelzebub, o príncipe dos demônios. Então vamos estudar um pouco sobre Beelzebub, né? O conceito dele. Então, é o que eles fizeram. Não podia negar, não era uma coisa de uma pessoa comum, então ele usou um poder extraordinário para fazer esse milagre. Qual é o poder extraordinário? Através de Beelzebub, o príncipe dos demônios. Bom, perguntamos, o que leva uma pessoa a degredir? Qual é a palavra correta para degredir? Denegrir a imagem de Jesus e da igreja. O que leva, né? Uma pessoa denegrir. Perguntamos também, corrigir aqui, e qual a arma usada para tentar seguir os seus objetivos? Então, o que leva a pessoa a degredir a imagem da igreja de Jesus? Todo dia a gente vê isso. Já viu quando tem um escândalo, alguma coisa errada, aí a imprensa vem em cima, os inimigos da igreja vêm, você viu? Tal. O que leva uma pessoa a fazer isso? E qual a arma que eles usam para, né, denegrir a igreja? O tema nosso, a arma da calúnia e mentira. A arma da calúnia e mentira. Eu faço a pergunta e respondo com o título, né? Então nós vamos ler Mateus 12, de 22 a 30, que é esse episódio de Jesus expulsar o demônio do surdo e mudo, ele falar e ouvir, e as críticas e a defesa de Jesus Cristo a respeito, né, do comentário dos fariseus. Então nós vamos ler versículo por versículo e comentarmos. Não vai ficar muito longo, porque
eu pus referência bíblica só no final mesmo. Lê o 22 para mim. Então levaram-lhe o endemoniado, que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Versículo 22. Nós achamos que essas limitações físicas, surdez e cegueira, são apenas problemas do corpo. Problemas de saúde. Mas não era o caso. Mas Jesus, pelo Espírito Santo, viu o verdadeiro motivo da cegueira e surdez do homem. Era por possessão demoníaca. Era demônios. Jesus, pelo Espírito Santo, expulsa o demônio. O homem passa a enxergar e ouvir. Então, Jesus fez um milagre. E a gente acha que tem muitos problemas que nós temos na vida e a gente acha que é físico, não é? Embriaguez, alcoolismo, certas loucuras que a gente vê. Né? A pessoa não dorme, passa a noite inteira ouvindo música, a gente tem isso. Às vezes isso é possessão demoníaca. A gente não, isso aí é problema mental. Não é não. E Jesus viu, a gente tem que ter discernimento. Né? Lê o versículo 23. A multidão ficou admirada e perguntava: será que este homem é o filho de Davi? Versículo 23. O mês quer dizer, será que este homem é o Messias que havia de vir? Será que esse é o filho de Davi? Ou o Messias que nós estávamos esperando? O judeu está esperando o Messias até hoje. Vocês sabem disso, né? E para esperar o Messias, o que eles precisam? Reconstruir o templo, fazer outro templo, o terceiro templo. E aonde fica o terceiro templo? Aonde está o domo da rocha. Monte Moriá, rocha onde Abraão ia sacrificar Isaac. O Islã, creio que ia sacrificar Ismael. Então eles estão naquela guerra ali, que ele não vai terminar tão cedo, enquanto o judeu não derrubar o domo da rocha, que vai ser um problema muito grande. Porque lá o judeu nem é permitido entrar. E construir um templo para esperar o Messias. Está brigando lá para aquela terra. Não é? Está brigando. Então Jesus já veio, Jesus é o Messias. É este o filho de Davi. Eles estão esperando. E está aquela guerra que não acaba. A gente tem que pensar muito antes de comentar sobre Israel. Os outros países podem se comentar. Mas sobre Israel, por mais que esteja errado ou certo, a gente tem que ter temor de Deus. É o povo de Deus. Se tem alguém que tem que condenar, deixa por conta de Deus. Não entra nesse negócio. Não entra em questões que você não tem experiência. Tem um pouco de temor de Deus. As pessoas não têm temor de Deus, eu tenho visto isso. Lê o 24. Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: é somente por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Versículo 24. Amém. Sobre Beelzebu, nós vamos aprender algumas coisas hoje. Sobre demônios, né? Se não me engano, é demonologia. Essa lá. O nome Beelzebu, a gente já estudou, foi a última pregação, foi justamente sobre Beelzebu, né? O nome Beelzebu surgiu a partir do nome Baal-Zebud, tá lembrado? Senhor das moscas. Está em 2 Reis 1 e 2 Crônicas 1, capítulo 1, vai estar falando isso. E só fala em Baal-Zebud. Interessante que só fala em Baal-Zebud em 2 Crônicas 1 2 Reis 1 e 2 Crônicas 1. O resto da Bíblia não fala. É o deus de Ecrón, cidade dos filisteus, episódio envolvendo o rei Acasias, estão lembrados, né? Foi a última pregação que a gente falou, do Velho Testamento. Envolvendo o rei Acasias, que ele mandou consultar Baal-Zebud. Com o tempo, Baal-Zebud passou a se chamar Beelzebu. Foi evoluindo, né, o tempo. Considerado o príncipe dos demônios. Mateus 12, 24. Beelzebu e Satanás são nomes da mesma pessoa.
Satanás é o príncipe dos demônios expulso do céu por Deus Pai. Lembra? Um texto dos anjos ele arrastou. Então, Satanás. Então, Satanás é o príncipe dos demônios. E eles consideravam Beelzebul como o príncipe dos demônios. Né? Mas a Bíblia, esse nome também, Beelzebul, só vai aparecer também em Mateus 12. Né? Nesse episódio de Jesus expulsar o demônio, eles consideraram Jesus como expulsado por Beelzebul. Não vai aparecer depois. A explicação dos fariseus. Jesus fez algo que uma pessoa comum não podia fazer, certo? Você consegue expulsar demônios? Você é muito espiritual para isso? Isso tem faltado para nós. Mais oração, mais leitura da Bíblia, oração. Não vai tentar expulsar demônio sem estar preparado, igual aconteceu na Bíblia, no Novo Testamento, e o demônio pegou as pessoas e deram uma surra nelas. Eu lembro que eu era novo, eu lia isso e ria disso. E ia sair correndo. Houve um milagre sobre-humano, sobrenatural. As pessoas estavam acreditando ser Jesus o Messias. Os fariseus tinham que explicar este fato. Como? Senão o poder deles iria diminuir, a influência deles. Jesus estava ganhando popularidade. Então eles atribuíram o milagre feito por Jesus por meio do príncipe dos demônios, a Beelzebul. Se fez o milagre através de algo extraordinário, que não pode ser uma pessoa comum, e a gente considera ele comum, eles queriam falar que Jesus é comum, não era o Messias do Filho de Deus, como é, então o que eles fizeram? Foi para o Beelzebul, foi para alguém extraordinário, mas através de Beelzebul, o príncipe do demônio, ou Satanás. Acharam uma explicação e ao mesmo tempo tentaram denegrir a imagem de Jesus. Irmãos, olha aqui como as pessoas são inteligentes. Eu dou valor nisso, essa inteligência. Eles acharam uma saída muito rápida e fizeram duas coisas ao mesmo tempo. Eles acharam explicação pelo fato extraordinário e ao mesmo tempo denegriram a imagem, tentaram denegrir a imagem de Jesus. Calúnia e mentira. É assim que eles agem. Lê o versículo 25a. Jesus, conhecendo os seus pensamentos. Jesus sabia a maldade dos corações dos fariseus. Jesus sabia os seus pensamentos e suas palavras em oculto. O Senhor Deus sabe os pensamentos das pessoas. Salmo 39, 2 e Jeremias 17, 10 vai dizer isso. E Deus conhece, Deus sonda os corações. Jesus é Deus. Jesus sabia disso. Lê o segundo. Disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá seu reino? Amém. Jesus não diz Beelzebul, mas Satanás. Está compreendendo aí? Ele não falou assim, ele podia falar, não, o nome do príncipe do demônio é Satanás, não é Beelzebul, mas ele não contradiz. Mas ele já diz, Satanás. O que ele está dizendo? Que Satanás é o príncipe dos demônios. É bem certo que Satanás se disfarça de anjo de luz para enganar as pessoas. O diabo se disfarça mesmo. Faz milagre, faz um punhado de coisa. Lá tem 2 Coríntios 11, 14, que ele se disfarça de anjo de luz. Espírito de demônios vão fazer milagres para reunir as nações para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 16, 13 e 14. Então, em Apocalipse diz que nos últimos tempos, espíritos de demônios farão milagres e enganarão as pessoas. Para reunir as pessoas contra Deus. Então, Satanás se disfarça para promover o seu próprio reino, o reino de Satanás. Concorda?
Eu quero que vocês acompanhem isso aqui. Concentre. Satanás se disfarça, pode fazer milagre, para promover o reino dele. Do espírito tal, da entidade tal, ela é importante, do fulano, ele vai fazer milagre. Mas para a entidade, para a religião dele, para a crença dele, ele faz sim. Agora, Satanás disfarçar de anjo de luz para promover o reino de Deus, já é demais. Porque quando Jesus fez o milagre do surdo e mudo voltar a falar e o demônio ser expulso, o nome de quem estava sendo engrandecido? O de Jesus. As pessoas estavam acreditando que Jesus era o Messias. E você acha que Satanás queria que as pessoas acreditassem que Jesus era o Messias? De maneira alguma. Satanás ou Beelzebul, príncipe dos demônios, estaria destruindo a si mesmo. Então não tem lógica. E Jesus continua, esse versículo 27 vai acabar de explicar isso. Lê para nós. E se eu expulso demônios por Beelzebul, por que os expulsam os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos serão juízes sobre vocês. Versículo 27. O mesmo que Jesus dizer, os seus profetas fizeram milagres através de quem? Os seus profetas, que eles criam, fizeram milagres através de quem? De Deus ou Beelzebul? Através de Deus ou através de Beelzebul? Jesus, é como se estivesse fazendo essa pergunta. E Jesus continuaria assim: e eu fiz este milagre pela mesma pessoa que os seus profetas fizeram os seus milagres. Os milagres, a mesma pessoa que eu fiz esse milagre foi o que os seus profetas fizeram. Se vocês dizem que eu fiz este milagre por meio de Beelzebul, automaticamente estão dizendo que os seus profetas fizeram milagres por meio de Beelzebul. Compreenderam? O mesmo espírito que eu fiz o milagre foi o que seus profetas fizeram. Vocês estão falando que eu fiz por Beelzebul, automaticamente vocês estão fazendo o quê? Falando que os seus profetas fizeram por Beelzebul os milagres. Os seus profetas vos acusarão. Porque tanto eu como eles fizemos milagre por meio de Deus Pai, por meio do Espírito Santo. Então, na verdade, os fariseus dizendo que Jesus expulsou o demônio por meio de Beelzebul, estava dizendo que os profetas que eles acreditavam também estavam sendo acusados de terem feito milagres por meio de Beelzebul. E quem estava fazendo isso eram os fariseus. Lê o próximo versículo. Mas, se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Amém. Nós lemos o 28. Jesus fala agora. Demônio, né? Jesus fala agora demônios. É interessante a evolução do texto, a gente vai ver. Primeiro ele chama Jesus por meio de Beelzebul. Depois Jesus diz Satanás, que é o príncipe dos demônios. Depois aqui Jesus já está falando o quê? Demônios. Então quem são demônios? Quem é Satanás? Observa o texto que está falando demônios, no plural. Que Satanás, o príncipe dos demônios. Um terço dos anjos que se rebelou contra Deus. Então as pessoas que tomam posse das pessoas, né, demoníacas, no caso desse rapaz surdo e mudo, não fala quem é o rapaz. Era um demônio. Pela ação de Satanás. Então diz, Jesus expulsar demônio é sinal que o reino de Deus chegou. Quer dizer, Deus é que está reinando, mandando. É sinal ser Jesus o Messias, o prometido. Mas os fariseus não acreditaram porque não estavam realmente esperando o Messias. Muitas vezes, nós estamos muito desinteressados das coisas de Deus. E Deus está te chamando, Deus está te mostrando a realidade. Nós não queremos escutar. Não é porque Deus não enviou o Messias. Não é porque Jesus não é Messias. É que nós não estamos interessados, então nós não vamos escutar.
Ele estava preocupado com outras coisas. Não estava realmente esperando o Messias, senão teria aceitado Jesus. Era um puro fingimento. Aquela religiosidade, aquele sacrifício todo de obedecer detalhes da lei e acrescentar um punhado. Eles queriam realmente era se promoverem. Eram carnais demais para se importar com as coisas espirituais. Muitas vezes, nós não importamos com as coisas espirituais e somos desligados e não reconhecemos Jesus como Messias, não estamos nem as coisas, porque somos carnais demais. Sabemos tudo de futebol, de política, de televisão, de novela, mas das coisas de Deus sabemos muito pouco. O culto hoje foi ruim. A pregação hoje não foi boa. Não, que foi ruim no culto, não foi ruim, a pregação não foi boa. Nada disso. É você que está desligado das coisas de Deus. Nós é que estamos desligados das coisas de Deus. Estamos preocupados com nossos egoísmos, com nossa satisfação pessoal. Somos carnais demais para escutar as coisas de Deus. Você, quando ouve uma música falando de Deus da sua igreja, você se emociona? Eu emociono. Mas você ouve? Esses dias eu pus uma música infantil para as crianças, e as crianças cantando a música. E aquilo foi me dando uma satisfação muito grande de escutar a letra e as crianças cantando junto. Aí eu, boto um caipira lá. A mulher foi embora, botou o chifre, me largou, vou encher a cara, vou morrer. E eu falei, mas que coisa, cara. Eu estou escutando a palavra de Deus junto com as crianças. E aquela música com que tom alto. Poxa, agora estou usando uma música mais diferente, mais uma batida, né? Pelo menos é mais alegre. Tum, 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 tum. Gente, e as coisas de Deus? Nós estamos carnais demais, não vamos acreditar que Jesus é o Messias e que nós temos que fazer alguma coisa para o reino de Deus, nunca. Nós estamos igual os fariseus, com aquela pose de santo e melhor que todo mundo. Não estamos diferentes. Leu 29. Ou como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali seus bens sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. Versículo 29. Esse versículo é muito bom. Olha aqui. Jesus diz: é uma prova clara de que subjuguei o próprio Satanás. Eu o amarrei. Ele expulsou porque subjugou o ser forte que eu possuía, Satanás. E libertei este homem de sua ação, surdez e cegueira. Então, Jesus vai dizer, alguém para roubar alguém numa casa. Esses dias a gente ficou sabendo uma notícia dessa horrível, né? Os encapuçados entrou dentro de uma casa, rendeu todo mundo, ou roubou o que pôde. Inclusive até conta bancária, né? Pegaram e roubaram. Mas antes, para eles fazerem, o que eles fizeram? Subjugaram a família. Antes de roubar. Jesus disse que pegou alguém mais forte que a família fez isso. Então Jesus está dizendo assim, eu sou mais forte que o Satanás, porque eu subjuguei ele, expulsei os demônios. Ele deixou bem claro isso. Leu o 20. É o 30, né? Aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Mateus 12:30. Eu pus. Deixa eu corrigir. Muito bom. Aquele que não está comigo está contra mim. Aquele que não é comigo, aquele que comigo não se ajunta, faz o quê? Espalha. Não há neutros nessa guerra. Isso é terrível. Não há neutros nessa guerra. Cada um deve estar com Cristo ou contra ele. Não existe meio. Se nós estamos interessados nas coisas de Deus, nós estamos dedicando às coisas de Deus, nós estamos do lado de Cristo. Jesus disse lá em Apocalipse, para uma das igrejas, que Deus tinha nojo deles, de vomitá-los, porque eles eram órfãos. Eles não eram uma coisa nem outra.
Então não existe mundo. Então o que Elias vai falar? Coxareis em dois caminhos até quando? O mundo e Deus, Baal e Deus, Baal. Não decide, não existe meio termo. Se você é meio termo, está em cima do muro, você está do lado de Satanás. Nós estamos do lado dele. Isso é uma coisa que eu converso muito. Às vezes a gente conversa muito em ontem sobre futebol, a gente conversa muito isso e tudo. Eu falei, de Deus, eu estou do lado de Deus ou eu estou contra Deus? Eu não tenho meio termo. Um sujeito leal ou um rebelde. Não existe meio termo. Cada pessoa diariamente promove ou tenta destruir o reino de Deus. Nós, com as nossas ações, nós construímos o reino de Deus ou nós destruímos o reino de Deus. O apóstolo Paulo fala assim, o evangelho, Cristo, é envergonhado muitas vezes pela atitude dos cristãos. Então, quando nós realmente não somos cristãos dedicados, nós estamos do lado do inimigo, que ele quer desmoralizar o evangelho. Lê Mateus 6:24 ali. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mateus 6:24. Algumas traduções, se eu não estiver enganado, eu tento procurar, é a riqueza, né? O modelo da riqueza. Então ninguém pode servir dois senhores. Está lá Mateus 6:24. Pega a sua Bíblia e dá uma lidinha lá umas 10 vezes isso aqui. Eu vou fazer o mesmo para a gente ver se a gente entenda isso. Não pode servir a Jesus e Maomon. Não pode servir a Jesus e a Beuzebu. Não pode servir a Jesus e seus próprios interesses. Não pode servir a Jesus e a carne. Ou estamos juntos com Jesus ou estamos separados. Quem não ajuda, espalha. Não é isso? Quem não está perto, está distante. Não existe meia distância. Em João 3, de 1 a 2, sobre Nicodemos, uma das partes boas da Bíblia, muito boa, esse diálogo de Jesus com Nicodemos. E Nicodemos era um fariseu, com atitude bem diferente dos outros fariseus que fundaram Jesus. Lembra nós aí. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. João 3, 1, 2. Vamos falar do fariseu Nicodemos. Nicodemos era um fariseu, né? A Bíblia vai dizer que ele era o príncipe dos judeus, ainda tinha um cargo de liderança ainda. Encontrou com Jesus à noite e reconheceu ser Jesus um mestre, alguém especial. Os outros não reconheceram o fariseu. Alguém vindo de Deus, enviado por Deus. Nicodemos reconheceu que Deus, Pai, Yahvé, estava com Jesus, porque os sinais e milagres que Jesus fazia comprovavam este fato. Olha a atitude diferente desse outro fariseu, desse fariseu Nicodemos. Os outros fariseus não reconheceram Jesus como mestre enviado por Deus e consideravam os sinais e milagres como uma comprovação, como uma ação, né, uma comprovação de Beuzebu estar com Jesus. Não considerava sinais e milagres como uma comprovação de Beuzebu estar com Jesus. Totalmente atitude diferente um do outro, dos fariseus, que condenavam Jesus, e de Nicodemos. Seja um fariseu Nicodemos. Reconheça Jesus como mestre enviado por Deus. E os sinais e maravilhas feitas por Jesus como prova de Deus Pai estar com ele. Receba Jesus de braços abertos. Receba Jesus com o seu coração. E seja liberto de todos os males, como o endemoniado surdo mudo foi.
receba a salvação de Deus. Nós devemos ter atitude, como a do fariseu Nicodemos, de reconhecer Jesus como mestre. E o que ele faz é de Deus, não de Beelzebul, como eram os inimigos de Jesus. Amém? Lê a conclusão para mim, por favor. O que leva uma pessoa a denegrir a imagem de Jesus e da própria igreja é quando seus interesses egoístas e carnais são ameaçados. E para tentar conseguir o seu objetivo, usa a arma da calúnia e mentira. Não haja assim. Aproxime de Jesus, reconhecendo ser os seus milagres em sua vida, prova dele ser o Messias enviado por Deus. Aceite Jesus em seu coração e receba a salvação e os seus milagres. Amém. Eu creio que os milagres de Jesus feitos em minha vida são prova dele ser o Messias enviado por Deus. Jesus tem feito milagres em sua vida, te liberta. E você acredita que foi ele que fez. Gente, eu conheço tanta gente que já recebeu tanto milagre, numa situação tão difícil, mas não atribui a Deus de jeito nenhum. Atribui a sorte, a sua capacidade, o fulano e tudo. Não foi atitude de Nicodemo. Vamos fazer a oração repetida? Pai adorado, Pai adorado, me faça crer nos milagres de Jesus, me faça crer nos milagres de Jesus, feitos em minha vida, feitos em minha vida, como prova dele ser o Messias, como prova de ser o Messias, enviado por ti. enviado por ti. Em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus, amém. Diz assim, em 1 João 3,8. Lembra? Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. João 3,8. Quem pratica o pecado é do diabo. Coisa errada. Pecado é coisa errada. Quem está, como estava endemoniado surdo e mudo, está sob o seu domínio, está sob o domínio do diabo. O que é surdo e mudo? Uma coisa que não está certa. É o pecado. Se é a droga, se é o álcool, se é a infidelidade, se é as coisas, agressividade, desonestidade, tudo isso aí é o pecado. Isso aí nós tivemos sob o domínio disso, nós estamos agradando o diabo. Sob o domínio do diabo para não ouvir a voz de Deus, chamando para dar muitas bênçãos. Então muitas vezes as pessoas estão sob o domínio do diabo e não escutam a voz de Deus, dizendo, escute, ouça, eu quero te dar bênçãos, quero fazer um milagre na sua vida. Tenha fé, acredita, enche o coração de fé, não seja como os fariseus, inimigos de Jesus. Sob o domínio do diabo para não falar a Deus os seus problemas. Muitas vezes estamos sob o domínio do diabo e não conseguimos orar, não conseguimos falar para Deus os nossos problemas. Jesus quer libertar você de todas as suas dores. Fale para Deus os seus problemas. Qual o seu problema? Eu quero que você põe na presença de Deus qual está tirando o seu sossego, sua paz, que você precisa de um milagre, que está te atrapalhando tanto. O que está deixando você surdo? O que está deixando você sem ver? Esse problema que tem te atormentado, que está te limitando. Seja financeiro, seja familiar, seja de saúde, seja qualquer área. Esse mesmo Jesus que libertou o endemoniado é o mesmo Jesus que está no céu fazendo um milagre na sua vida. Porque diz lá em João 3,8: para isso o Filho de Deus se manifestou,
para desfazer as obras do diabo. O diabo veio matar, roubar e destruir. Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Jesus veio para dar vida para você. Ele vai eliminar tudo aquilo que é ruim. Toda ação maligna é do diabo. Mesmo quando nós fazemos com o nosso próprio desejo carnal, a gente está muito satisfeito com isso. Mas Deus elimina ele. E Deus quer dar bênção para você. Põe na presença de Deus o seu problema, eu quero orar por você. Deus é o Deus do milagre. Deus é o Deus que faz você ver bênção na tua frente. Deus é o Deus que abre a tua boca para agradecer a Ele por tudo de bom que Ele tem feito por você. Amém? Senhor Deus, querido Pai, quero pôr na tua presença essa pessoa, Senhor, que está ouvindo essa oração. Faça um milagre na sua vida. Toda dor, toda angústia. O Senhor traga consolo, Senhor, aqueles, o Senhor, que perderam o ente querido. O Senhor, aqueles, o Senhor, que estão sofrendo. Aqueles, o Senhor, que não acham solução para o seu problema. Seja qual for o problema que essa pessoa está pondo agora na tua presença, Senhor. Que o Senhor faça um milagre, como o Senhor fez, o Senhor expulsando o demônio daquele surdo. Que essa pessoa passe a ver o Senhor, coisas boas na frente dela, alegria, e possa falar e agradecer a Ti. Eu ponho na tua presença, crendo, Senhor, que Tu és um Deus do milagre, Tu és o Deus da cura, Tu és o Deus da esperança e que o Senhor escuta nossas orações. É tudo que eu te peço e agradeço, em nome do Teu Filho Jesus. Amém? Amém. Vamos orar ao Pai Nosso, né? Pai Nosso. Eu pus assim para a gente muda um grupo pro outro, assim fica mais fácil. Oremos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair na tentação, mas livrai-nos do mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. E até a próxima, em nome de Jesus. E Jesus te abençoe muito e muito mesmo. Amém? Deus te abençoe.